Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, onde nós iremos ler o versículo de número 5. Gálatas 3, verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Podeis assentar. Aqui é mencionado o Espírito Santo, dado, concedido, e nós sabemos referir-se o versículo ao batismo no Espírito Santo e não à salvação, porque é mencionado o Espírito associado a milagres, a maravilhas, a dons. Na verdade, Gálatas 3 encontra lugar tanto para o recebimento do Espírito por ocasião da conversão, como por ocasião do batismo no Espírito Santo. No versículo 1 diz o apóstolo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Paulo está fazendo recordação de que lhes foi apresentado o Evangelho, a mensagem da cruz. E aí no verso 2 ele diz: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui no versículo de número 2, ele está se referindo ao Espírito Santo como é recebido por ocasião da conversão, quando estamos aos pés da cruz. Quando vemos o Cristo crucificado, é-nos revelado o que ele fez no Calvário, e naquele momento, crendo, nós recebemos o Espírito que vem comunicar-nos a vida ressurreta de Jesus Cristo. Eu sei tratar-se aqui da conversão pela continuidade. No verso 3 ele diz: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Note, ele está revendo o início. Quando lhes foi apresentado Cristo crucificado, eles creram, receberam o Espírito Santo da forma que se recebe no novo nascimento, e naquele momento eles iniciaram a vida cristã através do Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que eles estavam errados, porque, tendo começado pelo Espírito, queriam se aperfeiçoar pela carne. Ou seja, eles estavam buscando santificação através das ordenanças da lei de Moisés, como se estivessem debaixo da lei. Paulo, em outra passagem ainda de Gálatas, vai dizer: se vocês vivem pelo Espírito, ou seja, renasceram pelo Espírito, devem andar no Espírito. A vida cristã inicia com o Espírito que vem vivificar o nosso espírito, e ela tem o seu andamento no Espírito, e não através das obras da lei. Somos salvos por graça e santificados por graça, regenerados pelo Espírito Santo, santificados pelo Espírito Santo. Mas aí no versículo de número 5 ele diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito. Aqui não pode ser a mesma coisa do versículo 2, senão seria repetitivo, extravagante, desnecessário. E note que no versículo 2 fala de receber o Espírito, porque o Espírito não veio a nós naquele momento como o dom, ele veio para transmitir-nos a vida de Cristo. Mas aqui no verso 5 diz: aquele que vos dá o Espírito. É o dom do Espírito Santo mencionado em Atos, o batismo no Espírito Santo. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. E os judeus que eram da circuncisão, que foram com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus.
No verso 5, não teria sentido ele estar repetindo o que já disse no verso 2, e a linguagem muda. Aqui não se fala de receber, mas de Deus que nos dá. E o Espírito não está associado ao início da vida cristã, ao novo nascimento. Ele está associado ao serviço, à operação de maravilhas. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas, é o Espírito Santo, vindo em poder para nos fazer testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É o Espírito Santo capacitando-nos para serviço, é o Espírito Santo como fogo, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera, em continuidade a isso, maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. A pergunta mostra-nos que naquele tempo o batismo no Espírito Santo era pregado. Os milagres, as ações de Deus, através do poder do Espírito Santo em nossa vida, eram objeto de pregação. Não é que eles pregavam só sobre a salvação, e os milagres aconteciam, e pessoas eram batizadas no Espírito Santo, sem que isso fosse pregado. Não, aqui é dito, aquele que vos dá o Espírito, opera maravilhas entre vós, o faz, porventura, pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Uma outra tradução diz, ou pelo ouvir com fé. A pregação é da fé porque ela fala sobre a fé como instrumento para receber o que Deus dá. E é um ouvir com fé porque você ouve uma promessa que Deus está fazendo na palavra e a acolhe através da fé. Somos salvos pela fé, santificados pela fé, batizados no Espírito Santo pela fé, cada fé endereçada ao seu objeto próprio, à promessa específica, o dom específico. Uma fé para ser curado em cima das promessas de cura, uma fé para ser batizado no Espírito Santo em cima da promessa pentecostal, uma fé para a salvação que se destina a receber o Evangelho. E portanto, se ele faz essa pergunta, aquele que vos dá o Espírito, aquele que concede o dom do Espírito Santo e opera milagres, e dá o Espírito em poder, como ele faz isso entre vocês? Não é através da pregação da fé? Vocês não ouviram sobre isso e creram? Faz parte, portanto, irmãos, daquilo que devemos pregar: o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a operação de Deus. Há um versículo que eu tenho citado muito recentemente, e eu vou lê-lo novamente, que se encontra lá em Atos, capítulo de número 14. Atos 14, a partir do verso 8, diz assim: estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este, observe, ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Note, Paulo estava pregando, este homem estava ouvindo. E Paulo viu, pela correspondência dele ao que Paulo pregava, que tinha surgido no coração dele a fé para ele ser curado. E por isso Paulo teve a ousadia de mandar que ele se levantasse e andasse. Como Paulo pôde saber que ele tinha fé para ser curado? Porque Paulo estava pregando, entre outras coisas, sobre cura. É lógico. Paulo pregava sobre salvação, sobre batismo no Espírito Santo e pregava sobre cura divina. Se foi enquanto ele pregava, se foi enquanto o homem ouvia ele pregar, que ele percebeu que o homem tinha fé para ser curado, então é porque ele estava dizendo enquanto pregava que Jesus curava os enfermos, que Jesus era poderoso para curar os enfermos, e a palavra gerou fé. A fé, meus irmãos, que nós pregamos, não é uma fé de pensamento positivo, de aventura, não é fé na fé. Nós falamos daquilo que Deus pode fazer
na medida em que Deus revelou na sua palavra que faria, prometeu que faria. A fé que pregamos, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é porque eu quero que aconteça, não é porque eu desejo que aconteça, é porque Deus prometeu, é porque Deus falou sobre isso. E a minha fé se agarra à palavra de Deus, à declaração de Deus, à promessa de Deus. Se nós queremos ver Jesus batizar no Espírito Santo, temos que pregar sobre isso para nascer o coração das pessoas, a fé para ser batizada no Espírito Santo. Nós temos que pregar sobre curas, quisermos ver pessoas curadas, para que elas possam, através da palavra, conhecer as promessas de Deus concernentes a isso. Há uma ligação enorme, portanto, entre as experiências com o Espírito Santo, com o poder de Deus e a palavra divina. Não há dualidade. Há igrejas que enfatizam o poder de Deus desdenhando da Bíblia Sagrada, como se Deus agisse fora dos limites da sua palavra, fora daquilo que Ele prometeu, em função apenas do que aquelas pessoas desejam que ocorra. Temos certas igrejas que fazem campanhas mensais, semanais. Elas estabelecem um determinado rito litúrgico para fazer, estão sempre mudando, é uma verdadeira teatralização, e elas prometem que as pessoas que se submeterem àquela corrente, àquele rito litúrgico que elas estão estabelecendo, serão curadas, serão abençoadas. Quem passar por uma porta, levar uma flor, tocar numa coisa, colocar as mãos num óleo, mas não tem nenhuma promessa da Bíblia sobre isso. As pessoas que estão indo nessas igrejas na expectativa de receber algo, estão crendo no que aquela pessoa está dizendo, mas não é no que a palavra de Deus diz. A nossa fé deve ser uma fé esclarecida. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus faz o que disse que faria. Deus age em consonância com a sua palavra, que é a nossa regra de fé e de prática. E do outro lado nós temos alguns que dizem acreditar na Bíblia, mas que têm uma desconfiança de todo o agir presente de Deus, atual de Deus, e inventam teologias para dizer que o tempo dessas grandes operações divinas cessou, de maneira que separam a palavra da operação do poder de Deus. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam esperando a promessa do Pai, que Jesus disse: de mim ouvistes. Portanto, Jesus falou com os discípulos sobre a promessa que já havia sido prenunciada no Velho Testamento, inclusive por João Batista, o último dos profetas, que disse: eu vos batizo com água para arrependimento, quem vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas alpacas, ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. E Jesus fala da mesma coisa: sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Os discípulos que se reuniram naqueles 10 dias para orar, estavam agarrados a essa promessa, a essa palavra que lhes fora dada por Cristo, por João Batista. Quando eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, a multidão ajunta-se e perguntam: o que é isto dizer? Pedro emoldura a experiência, o acontecimento na Escritura. Pedro diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro não chama a atenção apenas para o aspecto sensacional da experiência, mas para o fato de que a experiência fora predita, a experiência está dentro da moldura das Sagradas Escrituras. É o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei, diz Deus, do meu Espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão, velhos sonharão, jovens terão visões, sobre os meus servos, minhas servas, derramarei do meu Espírito e profetizarão. E ali Pedro, portanto, recorre à profecia de Joel.
Nós percebemos, irmãos, que na igreja primitiva havia uma preocupação de que o novo convertido se batizasse nas águas e fosse batizado no Espírito Santo, no encadeamento de eventos. Paulo, ali em Éfeso, pergunta se aquelas pessoas já haviam recebido o Espírito. Quando elas dizem não saber dessa experiência, Paulo diz: vocês foram então batizados como? Ou seja, quem batizou vocês deveria ter orado por vocês também, para vocês serem batizados do Espírito Santo. Vocês foram batizados e não explicaram que depois do batismo nas águas deve ser esperado o batismo do Espírito Santo. Era isso que ele queria saber. E ele percebeu que aqueles discípulos haviam sido batizados no batismo de João, embora depois dos eventos da cruz e da ressurreição, haviam sido batizados por Apolo, que só conhecia o batismo de João, embora pregasse acertadamente sobre Jesus. Paulo corrige a noção deles de batismo nas águas, os batiza corretamente, não com base na confissão de pecados, que era o batismo de arrependimento, mas com base na confissão do senhorio de Cristo, que é o batismo neotestamentário, em nome de Jesus. E Paulo impõe as mãos e ora por eles, e eles começam a falar em línguas e profetizar. Nós vemos lá em Atos 2, quando Pedro diz, em resposta à pergunta: que faremos, varões e irmãos? Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Obviamente, meus irmãos, os que eram batizados no Espírito Santo eram esclarecidos sobre o batismo no Espírito Santo para terem a fé de recebê-lo. Como Paulo disse em Gálatas 3, foi pela pregação da fé que vocês receberam o dom, Deus vos deu o dom. Lá em Éfeso, Paulo esclarece, pergunta se eles sabem acerca do Espírito Santo. Paulo tem que esclarecer para que eles possam receber, ter fé na promessa, saber que a promessa diz respeito a eles, como disse Pedro: a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Mas naquela hora que aquelas pessoas são batizadas no Espírito Santo, elas já ingressam no mundo dos dons espirituais. Em Atos 19 diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Obviamente Paulo não os tinha instruído em tudo sobre os dons. Os instruíra sobre o batismo no Espírito Santo, e agora eles já estavam na esfera dos dons. A igreja primitiva, em relação aos dons, ela chegava um pouquinho depois. Eles não esclareciam tudo sobre os dons para que as pessoas buscassem os dons, até porque alguns poderiam receber o dom, como em Éfeso, imediatamente na hora do batismo do Espírito Santo. Eles tinham pressa para que aquelas pessoas fossem batizadas nas águas e em seguida batizadas no Espírito Santo. Então elas entravam na esfera dos dons espirituais, e aí eles passavam a se preocupar em lhes ensinar. Notadamente, logo que eram batizados no Espírito Santo, muitos abusos deveriam acontecer, muitas coisas ingênuas eles deveriam fazer, porque eles estavam entrando numa esfera sobre a qual não tinham sido devidamente instruídos. A instrução ia colocando as coisas dentro da ordem. Por isso que em 1 Coríntios 12:1, Paulo diz acerca dos dons espirituais: não quero que sejais ignorantes. Note, ele vai esclarecer a igreja de Corinto sobre os dons, mas aquela igreja já estava cheia de dons. Já tinha gente lá profetizando, já tinha gente com dons de curar, já tinham pessoas com dom de línguas e interpretação. Mas o uso estava sendo abusivo, indisciplinado. E Paulo diz: agora eu vou explicar para vocês. A explicação vinha depois que aquelas pessoas já entravam nos dons espirituais para colocar ordem no que já estava acontecendo, no que já estava ocorrendo. Lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e retende o bem. Note, deixem profetizar e depois vocês examinam, e depois vocês avaliam. Não intimidem, não impeçam, deixem, mas depois avaliem, examinem tudo à luz, obviamente, das Escrituras Sagradas, e retenham aquilo que for bom. Por isso, irmãos, quando nós lemos sobre a história, por exemplo, do avivamento pentecostal, nós temos que fazer uma leitura
de certa forma, crítica, no bom sentido. Nós temos que entender que aqueles irmãos eram muito simples, os pioneiros. Muitos ali não tinham conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, mas tinham uma profunda devoção a Deus. Muita coisa ingênua, muita coisa exagerada, indisciplinada, às vezes não verdadeira, às vezes não verdadeiras, mas com sinceridade, aconteceram. E nós não podemos simplesmente dizer porque aconteceu assim, deve ser assim. Nós temos que avaliar dentro da palavra de Deus. E foi o que aconteceu depois. O movimento pentecostal começa naquela explosão e depois ele vai ganhando formação bíblica e vai tendo maior organização e compreensão do uso dos dons espirituais. Nós vemos em Atos capítulo de número 15, que quando em Jerusalém os discípulos se reuniram para considerar a obra de Deus entre os gentios, porque existiam alguns judaizantes, judeus que agora se diziam convertidos, que não queriam reconhecer as coisas gloriosas que estavam acontecendo entre os gentios, que se convertiam, estavam recebendo o dom pentecostal, estavam tendo operações de Deus, e aqueles judeus mais nacionalistas, eles não queriam admitir que Deus estivesse fazendo a mesma obra que acontecia em Jerusalém com os gentios. Nesse concílio nós notamos que primeiro são relatadas as experiências, e depois que elas são relatadas, elas são emolduradas por Tiago na profecia bíblica. Veja em Atos capítulo 15, a partir do verso de número 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, porque eles queriam que os gentios vivessem como judeus. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago dizendo: homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Note, começa com o testemunho de Pedro. Esses mais acadêmicos do nosso tempo, tradicionais, que não creem na atualidade dos dons, se estivessem numa reunião dessas, ficariam só na disputa teórica, mas a parte teórica veio no final da reunião. Começa com um testemunho. Pedro diz: eu vou dizer o que eu vi, para depois a gente ver se isso está dentro da Escritura, mas eu quero dizer o que aconteceu, o que eu testemunhei. Note como a experiência era importante para eles. E Pedro conta o que aconteceu na casa de Cornélio. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo caiu sobre eles. Paulo e Barnabé também contam dos milagres que estavam acontecendo entre os gentios, do avivamento que estava acontecendo. Aí Tiago emoldura nas Escrituras. Tudo isso está de acordo
com o que foi dito pelos profetas. Aquela igreja primitiva, irmãos, tinha a experiência e tinha a palavra. Eles conheciam as Escrituras e tinham a experiência viva e aceitavam a autoridade da palavra para delimitar a experiência correta. Nós percebemos que no dia de Pentecostes, Pedro teve uma revelação muito mais elevada do que os seus próprios preconceitos. Porque ele citou Joel: o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, judeus, gentios. Ele disse no final: a promessa do Espírito Santo diz respeito a vós, aqueles judeus que haviam crido, aos vossos filhos, aos que estão longe, os gentios, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, a todos os convertidos. Ali era o Pedro, meus irmãos, debaixo da unção. Mas quando Pedro vai na casa de Cornélio, ele não estava ali, digamos assim, debaixo da operação do Espírito Santo profundamente, porque ele reluta aí. Ele precisa de uma visão para ele criar coragem. Tem pessoas que vão lá chamá-lo, o Espírito de Deus diz: vai, sem hesitar. O Espírito de Deus falou assim porque Pedro estava relutante. E Pedro vai pregar na casa de Cornélio e vários judeus convertidos vão com Pedro. Imagina Pedro preocupado com aqueles judeus ali, se iriam achar ruim o que ele estava fazendo, aqueles judeus convertidos. E meus irmãos, em grande parte o Espírito Santo ali foi derramado sem Pedro impor as mãos, porque talvez Pedro não fosse impor as mãos, não tivesse coragem de impor as mãos. Mas o Espírito Santo é derramado, apesar da relutância de Pedro. E os judeus que haviam ido com Pedro, convertidos, eles ficaram maravilhados de que sobre os gentios fosse derramado o Espírito Santo. Não deveriam ficar, não tinham ouvido a pregação de Pedro. Pedro não deveria ficar. Aí Pedro diz: e agora? Vocês vão recusar batismo a estes? Vão recusar a água a eles? A quem Deus, como sobre nós, também sobre eles, derramou o Espírito Santo? E assim Pedro manda que eles sejam batizados nas águas naquele momento. Nós vemos que quando Filipe foi a Samaria, ele relutou também. Filipe prega em Samaria, há conversões. Filipe batiza nas águas aquelas pessoas. Mas Filipe não sabe se ele deveria orar por samaritanos para serem batizados do Espírito Santo. Não seriam só para judeus? E ele vai embora sem orar pelos samaritanos. Ele os batiza nas águas e segue. A Bíblia diz que os de Jerusalém, sabendo que os de Samaria tinham ouvido a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Note a burocracia. Para eles que no dia de Pentecostes disseram toda a verdade sobre isso, mas agora os seus preconceitos estavam relutando contra a verdade que eles mesmos tinham declarado. A Bíblia inclusive diz assim, que eles haviam sido em Samaria batizados em nome de Jesus, mas sobre nenhum deles havia descido o Espírito Santo ainda. Eu ouvi um comentador de grego dizer que esse ainda, aí no grego é um indicativo que deveria ter sido, já deveria ter ocorrido. Filipe deveria ter orado por eles, para eles serem batizados no Espírito Santo, mas Filipe ficou relutante, ele não sabia que se estaria entrando em complicações com a igreja de Jerusalém. Então Pedro e João vão lá orar por eles, para que eles recebam o Espírito Santo, e assim eles recebem o Espírito Santo. Quando Paulo é salvo, Jesus o encontra no caminho de Damasco, o Senhor aparece a Ananias para ir até Saulo, que se convertera, para orar por ele, para ele ser curado, que ele ficara cego com a visão, batizá-lo nas águas e orar por ele, para ele ser batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Agora é Ananias que reluta, mas ele não reluta por uma questão doutrinária, preconceitual.
Ele reluta porque ele diz: Senhor, este homem perseguia a igreja. Será que ele pode ser convertido da noite para o dia e já virá um pregador? Mas Jesus diz: vai lá. E ele vai lá e tem o privilégio de orar por Paulo, para Paulo ser curado, batizado no Espírito Santo, de batizar Paulo nas águas. A gente vê como a igreja avança, irmãos. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo, diferentemente de Pedro, diferentemente de Ananias, diferentemente de Filipe, não tem preconceito nenhum. Paulo encontra discípulos ali: como é? Vocês receberam o Espírito Santo? Receberam? Não, vamos entender aí o que aconteceu. Como é que vocês foram batizados? Note, Paulo não oferece nenhuma resistência. Ele é o inquiridor, ele é que já está atrás de que aquelas pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. A igreja vai aprendendo a andar de acordo com a palavra, e nesse caso, estar aquém da palavra era relutar para a experiência se ampliar, mas na medida em que eles se conformavam com a palavra, eles abriam mais espaço para a ação do poder de Deus. Do poder de Deus. Nós temos entre os pentecostais, de um lado os liberais, de outro os tradicionais, como nós chamamos. Os liberais não creem na inspiração completa da Bíblia. Os tradicionais creem, são homens de Deus. Porém, meus irmãos, na prática às vezes fica tudo muito parecido, porque os liberais dizem que a parte da Bíblia que relata feitos miraculosos não ocorreu como está relatado. Aquela parte ali foi fruto da superstição dos escritores. Eles dizem: só é palavra de Deus na Bíblia a parte de instrução sobre a salvação. Os acontecimentos não foram narrados com fidelidade ao que de fato aconteceu. E eles querem que o cristianismo se salve apenas como uma mensagem, uma filosofia, sem aquelas manifestações que ocorreram. E nessa parte da Bíblia eles negam inspiração, dizem que a Bíblia não é, mas contém a palavra de Deus. Os tradicionais creem em toda a inspiração da Bíblia, mas desenvolveram uma teologia para dizer que parte da Bíblia não está mais valendo para nós. Valeu naquele tempo, mas não vale para nós. Notemos, os tradicionais surgiram numa polêmica muito forte com os liberais, mas eles terminam na prática sonegando uma parte da Escritura para a igreja. Como é possível, irmãos, acreditar, lendo a Bíblia, que Deus não opera maravilhas nos dias de hoje? Você não consegue ler 2 ou 3 páginas da Bíblia sem ver milagres, sem ver ações de Deus. Já pensou toda essa leitura ser irrelevante para o nosso tempo? Paulo dedica 3 capítulos na carta aos Coríntios para falar de dons espirituais. Imagine 3 capítulos inúteis, porque os dons não estariam mais valendo. Para quê? Que o Espírito Santo colocou para ser lido por nós o que só interessava a eles. Como alguém pode ler os evangelhos e não perceber a constância dos milagres? O livro de Atos. Como nós poderíamos, irmãos, ter uma reunião de oração que pudéssemos associar com as reuniões de oração do livro de Atos, negando os milagres? No dia de Pentecostes eles estavam orando, o fogo desceu. Em Atos 4 eles estavam orando, o lugar tremeu. Em Atos 16, Paulo e Silas estão no cárcere orando e cantando, os alicerces do cárcere estremecem. Vão orar num determinado lugar, vem uma mulher com espírito de adivinhação, o demônio é expulso. Em Atos 13, estão orando, o Espírito Santo diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quer dizer que não tem um culto de oração narrado que sirva de referência para essas igrejas, porque elas não acreditam naquilo que estava acontecendo naqueles cultos de oração. Veja como é que oraram em Atos capítulo 4. Concede que os teus servos preguem com intrepidez a tua palavra enquanto estendes a tua mão, para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo servo Jesus. Quer dizer que eles não podem fazer essa oração nos seus cultos, lendo no livro de Atos. Meus irmãos, uma total separação entre a igreja, o crente,
e a leitura da Bíblia e o Novo Testamento. É inadmissível. Nós teríamos inúmeras passagens da Bíblia inúteis e perguntaríamos por que o Espírito Santo quis que ganhassem registro, se elas iam ser lidas não por aquela geração enquanto presentes na Bíblia como um todo, mas na nossa. Nós vemos a igreja andar à força de sinais e prodígios, de milagres. Leia o livro de Atos e você vai ver toda hora Deus operando. Portanto, meus irmãos, as Escrituras são para nós na sua integralidade, na sua inteireza. Toda a Escritura é inspirada, contra os liberais eu digo isso, e proveitosa para ensinar, eu digo para os tradicionais. O que ela tem a dizer é para me ensinar, é para redarguir, é para corrigir em justiça. É verdade que nós temos dispensações na Bíblia, mas as dispensações não foram para estabelecer quando Deus pode fazer milagres ou não fazer milagres, mas para estabelecer o critério de relação do homem com Deus. Houve uma dispensação na época de Adão, porque era no Jardim do Éden, com a queda. Depois veio uma aliança com Noé, depois veio com Abraão, os patriarcas. Nós vemos uma dispensação da lei, uma dispensação da graça, o futuro reino, mas as dispensações se referem ao estágio da revelação e da intervenção de Deus macroscopicamente na história. Não dita o que Deus pode fazer milagres ou não pode fazer milagres. O nosso Deus é o Deus de sempre, é o Senhor que sara, é o eterno eu sou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Lá em 1 Coríntios 13, nós comentamos isso no culto passado. Paulo diz: havendo línguas cessarão, havendo profecias desaparecerão, ciência desaparecerá, mas ele diz: quando vier o que é perfeito. Portanto, os dons estão agora atuando, o que é perfeito não veio. O que é perfeito é o nosso estado de perfeição, que vamos ter quando estivermos num corpo glorificado, quando nós conhecemos plenamente como somos conhecidos. Eu não posso dizer que eu tenho isso agora, que eu conheço tão bem as coisas como Deus está me conhecendo. Nós estamos, diz Paulo, vendo como por um espelho, em enigma. Nós não vemos a imagem plena de Jesus agora em nós, estamos no processo de santificação, sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. Somente quando nós chegarmos no soar da trombeta e Jesus aparecer nas nuvens e nós tivermos um corpo glorificado, terá chegado o que é perfeito. E então os dons cessarão. Na primeira carta aos Coríntios, também lemos isso no culto de quinta passada, no capítulo 1, verso 7, diz que nenhum dom nos falta, enquanto aguardamos a manifestação do Senhor Jesus Cristo, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, nenhum dom espiritual nos faltará. Os dons são ditos na carta aos Coríntios serem para a edificação da igreja. Edificar é um processo de construção. Eu pergunto: a igreja está concluída? A igreja está terminada? Não. Então a igreja continua neste processo de edificação. Mas, meus irmãos, se por um lado nós temos que explicar isso aos tradicionais, nós temos hoje uma linha pentecostal exagerada, em relação à qual nós temos que manter os nossos freios. Tem uns que, em nome de que tudo vale, tudo é atual, eles dizem que existem apóstolos ainda hoje. Quando vamos ver essas igrejas, nós nos assustamos, porque em vez de os que se dizerem apóstolo aparecerem como homens sérios de oração, parecem palestrantes de coach, de calça jeans, animadores de auditório, pessoas que não têm os indícios de pagar o preço, que promovem um alto culto à personalidade, tem até encontro de apóstolos. Daqueles que são apóstolos,
Há um encontro que vai acontecer no Brasil, desses que se dizem apóstolos, que vai ter transferência de unção. Que é isso? Unção é transmitida como se fosse ligando na tomada, sala de cura e coisas do tipo. Quando nós vemos essas igrejas em que aparecem esses apóstolos, a gente vê um forte culto à personalidade, pessoas se apresentando como pessoas dotadas de coisas privilegiadas e muita manipulação. Os mormons acreditam na atualidade de apóstolo, os católicos também acreditam, dizem até que Pedro é sucessor de Pedro, mas a Bíblia não ensina isso. Na Bíblia nós temos 2 dons ministeriais, apóstolos e profetas, que pelas razões que eu vou dar aqui eles cessaram. Não cessaram porque o poder de Deus diminuiu, cessaram porque o que eles tinham para fazer foi feito e terminaram a sua missão. Não confundam o dom ministerial de profeta com o dom carismático de profeta. As filhas virgens de Filipe profetizavam, tinham um dom de profecia, mas quem chegou e falou sobre o futuro de Paulo foi um profeta chamado Ágapo. Ele tinha o dom ministerial de profeta. O profeta era um ministro. O dom ministerial era restrito. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. São dons restritos. Mas o dom de profecia é aberto. Buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Qualquer um. Procurai o profetizar e não impeçais o falar novas línguas. Paulo diz: todos podem profetizar, cada um por sua vez. Imagina até um culto em que ele diz: se todos profetizarem, e entrar um indouto ou incrédulo. É outra coisa que eu acho estranha. O tradicional que não crê na atualidade dos dons, ele vai se basear no culto aonde? Os presbiterianos falam muito em princípio regulador do culto, tem que ser de acordo com a Bíblia. O culto que aparece na Bíblia é 1 Coríntios 14, quando vos congregais não tem salmo, não tem língua, tem profecia, tem interpretação. Um dia que eles vão tirar o princípio regulador do culto, este é o culto descrito: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas o dom de profecia qualquer um pode ter. A palavra que vem pela profecia é para edificar, encorajar, consolar. O que tem o dom de profecia é chamado de profeta só enquanto fala. Falem os profetas 2 ou 3, os outros julguem. Portanto, ele é chamado de profeta só enquanto está profetizando, mas ele não é um profeta fixo. O dom ministerial de profeta, meus irmãos, tem a ver com a ministração da palavra de forma inspirada. Naquele tempo nós tínhamos os apóstolos que aprenderam diretamente de Cristo a sã doutrina, mas eles não eram em número suficientes para atender às demandas. Deus levantava profetas. Os profetas do Novo Testamento no início eram pessoas que, sem terem convivido com Jesus, eles recebiam a compreensão da doutrina por uma revelação direta. Mas a última palavra era dos apóstolos. Por isso que João diz: há muitos profetas que saíram aí pelo mundo, portanto vejam se eles nos ouvem. Nos ouvem quer dizer aos apóstolos. Se o que eles estão dizendo é concorde com o que os apóstolos estavam falando. Mas eles eram ministros. Em Atos 13, na reunião de oração que consta lá, se reuniram mestres, que são pessoas que leem a Bíblia e ensinam, e profetas. 2 dons ministeriais. Um que tem a palavra pelo estudo e um que tem a palavra, naquele tempo, por revelação. Nós vemos, irmãos, uma distinção clara na Bíblia entre o dom de profecia ministerial, o dom de profecia carismático e o dom de profeta ministerial. Em Efésios 2, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no versículo de número 20, aos Efésios, capítulo 2, verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Note, esses profetas aqui não estão associados com aqueles que possuem dons de cura, não estão associados com aqueles que falam em línguas e interpretam, como lá em Coríntios 12, que era um dom aberto para toda a comunidade. Eles estão associados com apóstolos, era um dom muito específico, muito especial. Não era um dom para profetizar, era um dom para ser profeta.
que também profetizava, mas ele era o profeta. E note, a igreja está edificada sobre o fundamento. O fundamento é uma coisa do início, da base. Os dons carismáticos, profecia, línguas, interpretação, dons de curar, são para a edificação da igreja. A igreja está sendo edificada, está em andamento, por isso eles continuam. Mas apóstolos e profetas eram o fundamento, a base da igreja. Um fundamento não prossegue, um fundamento não está lá em cima, está lá embaixo, não está no final, está no começo. Qual era a função de apóstolos e profetas? Efésios 3. Diz aí a Bíblia nos versículos 4 e 5. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas eram órgãos da revelação doutrinária. A revelação neotestamentária, que estava oculta nos séculos, foi revelada a apóstolos e profetas. Portanto, existiam apóstolos e profetas enquanto o Novo Testamento ia ser concluído. Eles estavam dizendo a mensagem que agora nós temos no Novo Testamento. Com a escrita do Novo Testamento, eles desapareceram, mas não é que Deus mudou o seu poder, é porque o que eles tinham para nos dizer está aqui. Eles, na verdade, estão servindo a igreja até hoje, apesar de terem vivido naquele tempo, porque depois de mortos ainda falam, porque a mensagem deles está aqui no Novo Testamento. Alguém quer sustentar a atualidade de apóstolos e profetas citando Efésios capítulo 4, que diz assim, a partir do versículo 11: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em volta por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Alguns dizem: estão vendo, pastor? Aqui diz que foi dado apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, até que cheguemos à perfeição. Então até lá eles duram. Não, até que, aqui não é temporal, é a finalidade. Eles foram dados para essa finalidade, e eles estão agindo para essa finalidade, através do que nos foi deixado por eles, no Novo Testamento. É com base no Novo Testamento que os mestres estão ensinando, que os pastores estão pastoreando. Esse conjunto até que, quer dizer, é a finalidade, o propósito, não o tempo de duração. Foram dados para esse propósito, para que cheguemos lá. A parte deles já foi feita, eles lançaram o fundamento, e através de outros dons a igreja prossegue em direção à realização e à consumação desse propósito. Nós observamos, irmãos, que lá em Efésios, lá em Apocalipse, capítulo 2, na carta às 7 igrejas, a primeira igreja mencionada é a de Éfeso. É a primeira. Quem escreve a carta a Éfeso é João, por ordem de Cristo. A carta de Cristo, mas pela mão de João. A carta a essa igreja de Éfeso, sobre a qual nós estamos lendo que os apóstolos eram o fundamento, que eles eram órgãos da revelação, e é o último apóstolo que está falando com aquela igreja, e ele a parabeniza, dizendo: vocês puseram à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os acharam mentirosos, porque já tinha gente querendo naquele tempo dizer que era apóstolo. Quando lemos os evangelhos, nós percebemos que eram 12 os apóstolos. Quando Judas sai da história, nós vemos que há uma eleição de Matias, e a eleição é de um só, embora haja 2 candidatos, porque era para preencher o exato número de 12. Aquela eleição nós consideramos precipitada.
Pedro, assim como os discípulos, tiveram ordem para esperar o Espírito Santo, não para escolher o substituto de Judas. Portanto, escolheram Matias inadequadamente. Matias sai da história do livro de Atos e aparece Paulo, a quem Jesus se apresenta. Era Paulo o escolhido para compor o número dos 12 apóstolos. Nós vemos que Paulo é escolhido por Jesus, que disse que ele ia ser sua testemunha, o mesmo que ele disse dos demais apóstolos. Lá em Apocalipse 12, a Bíblia Sagrada também, em Apocalipse 21, a Bíblia fala o seguinte nos versículos 12 e 14. Apocalipse capítulo de número 21 diz o seguinte, no versículo 12: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha, Deus não vai criar mais do que 12 tribos. Não quer dizer que o poder de Deus esteja diminuído porque ele não cria mais tribos em Israel, é porque esse foi o seu desígnio. No verso 14 diz sobre a cidade celestial: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, só estarão lá nome de 12 apóstolos, incluído o apóstolo Paulo. Paulo diz em Gálatas 1, para mostrar que ele era o verdadeiro apóstolo, ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo, escolhido, não por homem, nem por intermédio de homem algum, nem da parte de homem, mas por Jesus Cristo. Fazendo uma comparação e contraste com Matias, que havia sido eleito, ele era o substituto. Em 1 Coríntios 15, 7 e 8, Paulo diz que depois de Jesus ter aparecido a todos os apóstolos, na época eram 11, Judas tinha morrido. Paulo diz, depois disso, Jesus apareceu a mim por último. Note a expressão, por último, ele é o último, como a um nascido fora do tempo. É o que ele diz no versículo 8. Como quem diz, eu deveria ter sido um dos 12 então lá do começo, porque Judas traiu, eu nasci como apóstolo fora do tempo. E ele diz, apareceu a mim por último, como a um nascido fora do tempo. Os apóstolos se completam com o apóstolo Paulo. Um apóstolo era escolhido diretamente por Jesus, que lhe aparecia pessoalmente, como apareceu no início, historicamente, aos primeiros, e depois apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Em 1 Coríntios 9:1, Paulo diz, não sou eu o apóstolo, não vi eu ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia chama Barnabé de apóstolo, mas nós temos que diferenciar, irmãos, apóstolos de Cristo e apóstolos da igreja. Apóstolo quer dizer enviado. Toda pessoa enviada para cumprir alguma função é um apóstolo. Tito foi enviado por Paulo para certas missões, era um apóstolo de Paulo, enviado de Paulo. E podemos ter apóstolos das igrejas. Paulo e Barnabé eram apóstolos de Antioquia, missionários, enviados por Antioquia, mas apóstolo do Cordeiro era o apóstolo Paulo. Quando o título de apóstolo ganha elasticidade, não é mais um dom ministerial, é só uma condição de ter sido enviado para um propósito conforme o sentido da palavra. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, 2 Coríntios 8, versículo de número 23, quanto a Tito é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores, no original tem apóstolos das igrejas, e glória de Cristo. Então Paulo está falando de pessoas que eram apóstolos das igrejas, enviados pelas igrejas. Paulo e Barnabé eram enviados pela igreja de Antioquia, mas o dom ministerial de apóstolo, um apóstolo do Cordeiro, é diferente, eram apenas os 12, os fundamentos. Então esses dons ministeriais de apóstolo e profeta cumpriram o seu propósito com a chegada do Novo Testamento. Nós, entretanto, irmãos, não podemos dizer a mesma coisa sobre os dons carismáticos. Eles são para a edificação da igreja. Acerca deles é dito que nenhum dom nos faltará enquanto aguardamos a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos lá em Marcos 16, Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão aos que crerem. Ele não disse aos apóstolos, a pessoas especiais, mas aos que crerem.
não num período ou outro, mas sempre, enquanto o evangelho estiver sendo pregado a toda criatura, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados, expulsarão os demônios. Os tradicionais dizem muitas vezes, não, o que nós tivemos no livro de Atos foi só uma experiência inaugural em cada grupo. No dia de Pentecostes tivemos aquele falar em línguas, aquela coisa toda, porque era a primeira recepção do Espírito entre judeus, para marcar o momento. Depois nós tivemos o Pentecostes samaritano, foi só naquele momento entre os samaritanos. Depois o Pentecoste gentil, lá em Pedro, a coisa começa a desandar. Porque Paulo chega em Éfeso e acontece a mesma coisa. Tem um segundo Pentecoste gentil, então. Já tinha tido na casa de Cornélio, agora tem outro em Éfeso. Como é que os dons espirituais estavam se manifestando lá na igreja de Corinto, se era só no momento inaugural? Não faz sentido essa explicação. Alguns dizem, os dons, eles são recebidos apenas pela imposição de mãos de apóstolos. Os apóstolos acabaram, não tem mais dons e batismo no Espírito Santo, dessa forma que vocês acreditam. Mas no dia de Pentecoste ninguém recebeu imposição de mãos, embora apóstolos estivessem presentes. Na casa de Cornélio, Pedro não impôs as mãos. É certo que em Éfeso e em Samaria apóstolos impuseram as mãos, mas foi Ananias, um homem comum, que impôs as mãos sobre Paulo, e aí quebra a continuidade. Nós não podemos, irmãos, ficar colocando coisas nas entrelinhas da Bíblia. Se a Bíblia sustentasse a ideia de que era só uma experiência inaugural, quem tinha que dizer isso não eram os teólogos, era ela. Se sustentasse na Escritura que era só com a imposição de mãos dos apóstolos, não era o teólogo que tinha que dizer isso, era a Bíblia Sagrada. Às vezes até pentecostais cometem equívocos nesse sentido, de quererem ir além da Bíblia Sagrada. Um irmão falou comigo que havia lido uma explicação de que Timóteo tinha aquelas constantes enfermidades porque a água estava contaminada, ele tinha que misturar com vinho para ser curado. O autor do livro sustentava a doutrina da imunidade. Se Jesus levou as nossas enfermidades, não é para crente nenhum ficar enfermo, nem doente. Eu creio que Jesus cura, mas eu creio que a imunidade só na ressurreição e no corpo glorificado. É só ver a história de qualquer um desses que sustentou a imunidade, para ver no diagnóstico médico da morte deles, se eles não morreram por um acidente, se não consta lá que tem alguma disfunção em algum órgão. E nós não podemos fazer acréscimos, irmãos. Não é isso que está dito lá. Se a água estava contaminada, Paulo não tinha que dizer só para Timóteo, dizer: Timóteo, cuida do povo aí, porque a água está contaminada, vai contaminar todo mundo. Ou então ele teria dito: procura uma água que não esteja contaminada. Mas ele era ensinando Timóteo uma receita para evitar constantes enfermidades no estômago, enfermidades das quais ele ficava bom e tornava por algum tipo de acidez do estômago, talvez alguma coisa desse tipo. Eu não posso acrescentar ao que está escrito. Kenyon foi um grande pregador de cura, mas sustentava essa coisa esquisita. Ele dizia: se você tiver fé, você é curado, não precisa que ninguém ore por você. E ele chegou ao absurdo de dizer que lá na carta de Tiago, quando Tiago pergunta: está alguém entre vós doente? Tiago estava perguntando para os crentes que não tinham fé, porque se tivesse fé nem doente estava. Onde é que está isso? Aí ele diz, seguindo Tiago diz: mande chamar os presbíteros para orar com ele, ungindo com óleo. Aí ele diz: sim, isso aí é para quem não tem fé, que precisa de tudo isso, porque se tiver fé não precisa de presbítero, não precisa ungir com óleo. Como, irmão, se está na Bíblia Sagrada, se está escrito? Onde é que está dito que isso aí é para quem não tem fé? Tiago está simplesmente perguntando: está alguém entre vós doente? Ele está dizendo: mande chamar os presbíteros, e não está dizendo que é por falta de fé, repreendendo. Ele está dizendo o caminho a ser feito. Mas muitas coisas são colocadas nas entrelinhas. Línguas são sempre a gente falando com Deus, está claro na Bíblia. No dia de Pentecostes, os que falavam em línguas falavam das grandezas de Deus. Na casa de Cornélio falavam em línguas e magnificavam a Deus. Paulo disse: se eu orar em línguas, se eu cantar em línguas. Paulo diz: quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. É uma oração, é um louvor, é de cima para baixo.
Mas aí quando vem a interpretação, vem como se fosse uma profecia. Eu não vou nem dizer que é falso, aquela pessoa pode ter falado em língua e profetizado, mas ela não pode dizer que uma mensagem que vem de Deus para os homens é o conteúdo do que ela estava falando em línguas, porque quando eu falo em línguas, eu estou orando, eu estou louvando, eu não posso acrescentar coisas à Bíblia. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Nossa experiência tem que ser emoldurada dentro das Sagradas Escrituras. Eu ainda tinha muita coisa para falar, mas vou concluir por aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus opera, Deus faz, Deus age. Nós temos promessas, vamos crer, mas nós temos um livro através do qual a nossa fé nasce em suas promessas, um livro que nos orienta, um livro que nos guia, que regra nossa conduta e nosso comportamento, e a experiência deve ser emoldurada na palavra de Deus. Examinai tudo, retende o que for bom. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, eterno Pai, damos-te graças e louvor, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Que o Senhor, meu Deus, nos leve em direção à tua palavra, aumentar as nossas expectativas, a crer no Deus que visita, opera, age hoje, Senhor, sem cairmos nos exageros, nas coisas que fogem, meu Deus, ao que a tua palavra promete. Que possamos ter a nossa vida, conduta e experiência dentro, meu Deus, das Sagradas Escrituras, nossa regra de fé e prática, Bíblia e poder, Senhor, Bíblia e unção, Bíblia e o teu Espírito, a palavra de Deus, Senhor, e o teu agir no nosso meio. Que tenhamos as duas coisas poderosamente, em nome de Jesus.